E aí, assim, quando a gente começou a falar sobre governança aqui, pelo menos a nossa equipe, né, na Unifei, existia sempre essa questão, né? Governança é a mesma coisa que gestão? Quando eu estou... Existe, assim, um papel de governante, existe um papel de gestor, ou é uma diferença? Ou governança é só um termo novo que inventaram aí, uma moda, para falar que é a mesma coisa que gestão, só que uma gestão politicamente correta? Então, governança não é a mesma coisa que gestão, né? A governança tem funções específicas dentro de uma determinada instituição e a gestão tem funções específicas dentro de uma determinada instituição. Então, as funções de governança, como tinha naquela definição do decreto, né? As funções de governança são avaliar, dirigir e monitorar. Essas três são. Se você está atua, né, numa estrutura de governança, certamente você está desempenhando uma dessas três funções, ou avaliar, ou dirigir, ou monitorar. Por outro lado, a gestão planeja, executa e controla. Então, existe uma interface entre a estrutura de governança e a estrutura de gestão? Sim, existe essa interface. Na medida em que a estrutura de governança, ela avalia como a instituição tem andado, de dar os direcionamentos e monitora, tem o dever de monitorar, né, essa estratégia, esse andamento da instituição, ela também precisa ser alimentada ali pela gestão no sentido de prestação de contas, né? A gestão, ela recebe a estratégia, né, que é aprovada lá pela estrutura de governança, as diretrizes, os princípios, e vai planejar, vai executar e vai controlar o que ela faz, né? E prestar contas. Então, toda vez que a gente está prestando contas de alguma coisa, a gente está exercendo um fluxo da gestão da estrutura de gestão para uma estrutura de governança. E toda vez que a gente está ali avaliando, dirigindo os rumos, né, da instituição, por exemplo, delimitando uma estratégia, a gente está fazendo esse fluxo da estrutura de governança para a estrutura de gestão. Essas estruturas, apesar de elas terem cada uma ter suas funções a desempenhar, elas não são isoladas. Então, existe essa mistura aqui. Aqueles dois ciclos, eles se misturam aqui. Então, o que eu estou querendo dizer é que com essa interface, né, entre uma estrutura de gestão e uma estrutura de governança, às vezes eu vou estar desempenhando o papel de gestor, por exemplo, eu atuo na gestão, mas num determinado momento eu atuo dentro da estrutura de governança. É como se eu tivesse duas estruturas que elas se encaixam, né, uma na outra. E aí eu consigo, da maneira adequada, desempenhar todas as funções que a instituição precisa. Eu consigo avaliar, planejar, executar as coisas, controlar, monitorar, avaliar e dirigir. Tá certo? Então, isso daqui era uma dúvida que muitas pessoas, assim, tinham, né? E quando você começa a aprender sobre governança, você sempre tem essa dúvida. Ué, mas o que é a governança, então? Eu sou um gestor? Eu sou um governante? O que eu sou, né? No caso das lideranças. E a resposta é essa. A gente atua dentro da estrutura da gestão, mas sempre com vistas à governança. E a estrutura da governança, por sua vez, né? Ela sempre tem que atuar com vistas ao que a gestão está fazendo.